agora são um pouco depois das 8h30, por volta das 8h30, uma quarta. Hoje eu trabalho de home office. Eu levantei da cama faltando 1 minuto pra eu bater o ponto, que seria às 8h30. E eu tinha colocado o despertador ali pra 7 e pouquinho, porque eu vou presencial, eu precisava lavar o cabelo. E eu queria lavar o cabelo hoje cedo pra não ter que lavar à noite. E não deu muito certo. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu já tomei café, eu já escovei os dentes, e enquanto eu vou falando aqui com vocês, eu vou trazer justamente o ponto que eu trouxe no começo do vídeo, que é de que eu coloquei o despertador pra tocar e eu deixei. E é isso, e eu não fiz o que eu tinha que fazer. E é uma coisa que eu venho fazendo, na verdade, constantemente, tirando os dias que eu tenho presencial, porque não tem como eu não aparecer na empresa. Então, tocou o despertador, eu sou obrigada a levantar, nem que eu levante 5 ou 10 minutos depois, eu sou obrigada a levantar. Isso não é uma coisa que acontece quando eu tô de home office. Parece uma coisa muito besta, tipo assim, por que você tá contando isso? Porque eu comecei a perceber que, na verdade, não se trata só disso. Só do fato de que eu coloco um despertador e eu não levanto e... beleza, legal. Eu vi uma vez um vídeo sobre a questão de compromisso que a gente tem com a gente mesmo. Como é muito mais fácil quando a gente tem um compromisso com o outro e a gente fazer com que esse compromisso aconteça, mas quando é com a gente, não. Como é muito mais fácil a gente se deixar de lado do que deixar de lado as outras pessoas. E é uma coisa que eu venho percebido bastante. Então, assim, não é para vocês terem noção. Esse despertador, ele tá pra 7 e pouco já faz muito tempo. Não teve uma vez que eu levantei. Todas as vezes eu vou dormir. Eu continuo dormindo, porque é uma coisa que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dormir. Pra mim parece que nunca é o suficiente. E aí ontem eu fui dormir pensando assim, eu vou. Quando eu morrer, vai ser um eterno sono, sabe? E agora eu tô viva, então eu entendo que eu tenho que dormir uma quantidade, as horas recomendadas, mas o resto do dia eu tenho que viver porque é só essa vida. Mas é muito difícil ter isso na cabeça e conseguir fazer de fato. Então, assim, parece uma coisa muito simples. Você tem um despertador, você sabe que você tem que fazer, você vai fazer. É simples. Falando isso aqui pra vocês é simples, mas é muito difícil pra mim fazer isso. Apesar de eu ter total consciência de que eu tenho que fazer, é muito difícil eu pegar, desligar o despertador e de fato levantar. Ou ficar só 5 minutos da cama e depois levantar. Eu não consigo. Não fazer isso, não levantar, me atrasa. E eu sei que me atrasa, mas eu não consigo evitar. Então, por exemplo, o motivo de eu ter colocado o despertador hoje era para eu lavar o cabelo. Tá frio, né? Então, eu teria que lavar o cabelo. Se eu lavando o cabelo de noite, eu vou ter que deixar ele secar um pouco para depois secar com um secador. E se eu lavo o cabelo de manhã, eu já economizo um tempo uma coisa que eu vou ter que fazer depois que eu terminar de trabalhar, porque eu já fiz de manhã. Então eu já vou ter lavado o cabelo. Mas isso é um exemplo. Então, hoje, isso seria hoje. Eu tô com um plano de estudos aí voltado para algumas coisas específicas que eu quero. E um dos motivos de eu ter colocado despertador também foi pelo fato de que eu queria acordar mais cedo para estudar para esse objetivo. Então, tipo assim, eu estudaria e depois eu começaria a trabalhar. Quem disse que eu consegui fazer isso? Eu deixo tudo para depois. Eu não faço. Eu não levanto. Eu levanto faltando 1 minuto para eu trabalhar. E é muito louco isso, porque quando eu comecei a trabalhar nessa empresa que eu tô hoje, os primeiros dias que eu tava de home office, eu levantava numa paz, eu acordava, ia tomava café, me arrumava e começava a trabalhar. Hoje eu não consigo fazer isso. E eu já não conseguia fazer isso na empresa passada. E não é porque eu odeio meu trabalho, não.
Longe disso, eu não odeio meu trabalho, eu trabalho normal, é um lugar que eu gosto de trabalhar, as pessoas que eu trabalho, eu gosto de trabalhar com essas pessoas, mas eu não consigo, é uma coisa minha. Eu percebo que hoje é uma coisa mais minha do que do meu trabalho. Ter que fazer essas pequenas coisas antes do meu horário de trabalho é um compromisso comigo mesma, um compromisso que eu não consigo cumprir. Agora, se eu tiver que acordar para fazer uma outra coisa com outro alguém, eu vou conseguir fazer isso. Por exemplo, ontem eu tive que estudar isso que eu tô estudando. E eu fiz isso depois do meu horário de trabalho. Eu tenho um problema que eu gosto de fazer as coisas à noite. O problema é que o meu tempo livre à noite, ele é muito curto. Como eu termino de trabalhar às 6 horas, eu tenho que fazer muita coisa depois das 6. Então eu tenho que ter o meu lanche da tarde que eu não tenho durante o meu expediente, tipo 5 horas que eu ainda tô trabalhando. Então, tenho o meu lanche da tarde, eu tenho que tomar banho, eu tenho que jantar depois, eu tenho que arrumar minhas coisas. Então, assim, é um tempo muito curto que eu tenho para poder dormir, para fazer as coisas no outro dia. Então, o que seria ideal eu fazer? De manhã, antes de eu começar a trabalhar. Porque aí o tempo que eu tô trabalhando, eu estou fazendo as coisas no meu trabalho. E eu já vou ter feito o que eu queria fazer de manhã, pra à noite eu fazer a outra parte e não ficar nada corrido. Mas eu não consigo. E essa questão do compromisso eu falo de manhã porque eu tenho um problema para eu amo dormir. Se você me perguntar o que você mais gosta de fazer é dormir. Para mim parece que eu nunca dormi o suficiente. E hoje em dia eu não tenho problema de sono, mas geralmente eu tenho. Às vezes eu tenho ali um probleminha de insônia, mas não é sempre. Tipo, às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. Ultimamente eu ando conseguindo dormir, só que assim, não parece suficiente. Então eu continuo na cama, só que eu tenho outras coisas para fazer. Entende? E se eu tiver que fazer alguma coisa com você, eu vou sair da cama, mas eu tendo que fazer alguma coisa comigo, eu não saio da cama. E eu percebo que a questão do compromisso comigo mesmo, ela vai além dessa questão de dormir. Eu faço aula de dança contemporânea, eu amo, só que eu faço depois do meu horário de trabalho. E esse lugar que eu faço, eu tenho que. São 20 minutos andando, e aí eu volto de ônibus porque é muito tarde, eu começo 8 horas. Eu ando com preguiça. É uma coisa que eu amo fazer, mas só o fato de não ser do lado da minha casa, eu tenho preguiça. E é uma coisa que eu amo fazer, sabe? É muito complicado. É muito mais fácil a gente deixar de lado uma coisa que é pra nós mesmos do que quando é pro outro. Pelo menos no meu caso é assim. Deixa eu arrumar. Eu abaixei um pouquinho aqui pra ficar melhor pra gente conversar. E a luz também. Então, assim, o que eu percebo é muito mais fácil deixar de fazer as coisas. Ô, Vincent! Vincent! É muito mais fácil eu deixar de fazer as coisas por mim do que deixar de fazer pros outros. E eu não sei se, no meu caso, entra na questão de eu não valorizar eu mesma, sabe? Porque apesar de eu ter este problema com o horário e continuar fazendo uma coisa que pra mim é bom, que pra mim é importante, eu ainda continuo desistindo. Então, por exemplo, como eu falei, eu faço aula de dança, eu amo fazer aula de dança. Só que eu tô começando a ficar com preguiça e é tipo depois do horário do meu trabalho. Às vezes eu tô cansada, não quero sair. E apesar de quando eu chegar lá ser a coisa mais incrível do mundo, eu sair assim, pô, ainda bem que eu vim. Esse processo de ir é muito difícil. Da mesma forma que acordar cedo pra fazer algumas coisas que eu preciso fazer também é muito difícil. E é sempre um compromisso comigo mesma, não é com o outro. Então, por exemplo, ir pra empresa. Eu não vou deixar de ir pra uma porque eu vou ser mandada embora, eu vou ser demitida, né? Eu preciso de dinheiro. Mas, por exemplo, aniversário, uma outra coisa, eu estou disposta a ir, mas quando é comigo mesmo, é muito mais difícil. E são coisas que eu faço pro meu enriquecimento pessoal. Porque é importante fazer coisas sozinho. Sempre amei fazer coisas sozinho, eu não tenho problema. Às vezes eu prefiro fazer muito mais coisas sozinho do que com outras pessoas. Mas é sempre um processo muito longo quando são coisas que demandam tempo. Não tempo, mas um esforço que eu não tô acostumada a fazer.
Então, assim, eu levanto cedo pra ir presencial. Mas como eu sei que em casa eu posso dormir até mais tarde, pra que eu vou acordar cedo, sabe? Eu tenho esse tempo disponível pra mim, eu vou acordar cedo pra quê? O home office é pra isso. Sabe, o tempo que eu levo, tipo assim, levo de 1h30, 2 horas no transporte público, esse período eu vou dormir mais. Eu vou estudar pra quê? Então, essas coisas que eu vou levar na minha terapia, mas é que eu queria saber se eu sou a única pessoa que se sente assim, sabe? De que eu sei o quanto é importante fazer as coisas pra mim mesma, pra enriquecimento profissional, pra enriquecimento pessoal, mas quando foge de uma coisa que eu tô acostumada, quando eu tenho que tirar uma coisa que pra mim é muito prazerosa, ter um tempo sozinha, não fazer nada depois do trabalho, dormir um pouco mais de manhã, porque eu não tenho transporte público para pegar, é muito mais difícil quando é para mim mesmo. Agora, se for para outra pessoa, eu vou fazer, reclamando, mas eu vou fazer. Então é isso, tipo, é um vídeo, um desabafo que eu poderia muito bem ter escrito no Substack. Continuarei na terapia para trabalhar isso de outras formas, mas é um tema que eu queria trazer pra cá. É isso, eu preciso encontrar formas de. Não sei se chega a ser disciplina, sabe? Ai, nossa, você tem que ser uma pessoa disciplinada. Não sei se chega a ter este cunho de disciplina ou força de vontade. Eu realmente não sei o que falta. Porque eu sei que é importante. Eu tenho isso na minha cabeça que é importante. Mas é como se o meu corpo não agisse conforme a minha cabeça, sabe? Então, isso me pega um pouco. E é uma coisa aí que eu vou trabalhar. Então é isso. Obrigada por me escutar. Obrigada por escutar o meu desabafo. E até a próxima.